Salve, salve moçada, aqui é o Wagner e essa é a disciplina da guerra. Hoje nós vamos falar sobre clima e climogramas, né? Climas que ocorrem no Brasil e seus respectivos gráficos que aparecem nas provas dos diversos vestibulares e principalmente aí, né, nós estamos nos aproximando aí do Enem, então é preciso que a gente tenha um pouco de atenção, né, nos climas do Brasil. Clima é a questão certa que vai aparecer para vocês. Diria para vocês que para a gente fazer essa primeira análise é fundamental que a gente saiba pelo menos duas características, aí, três características de cada clima, para a gente poder situá-las dentro de cada gráfico. Aqui aparece para a gente, então, um conjunto de grandes climas que nós temos no Brasil. Então, para a gente começar, nós vamos olhar aqui esse clima, o grande clima tropical, que ocupa grande parte do Brasil central, né, e seu respectivo climograma. Então, dê uma olhada aqui para o gráfico. Pessoal, o clima tropical, ele é um clima quente. Ele é um clima que apresenta pequena variação ao longo de um ano. Então, por ser um clima quente, dá uma olhada no gráfico aqui. O gráfico da temperatura sofre pequena variação, né? Então, você está vendo que é um clima do hemisfério sul, né? Como que você está percebendo isso, professor? Olha, eu estou olhando aqui nos meses de junho e julho e estou percebendo que é onde nós temos as menores médias térmicas, no mês de junho e julho. No período do verão, então lá, janeiro, e como ocorre também aqui em dezembro, é o período que nós temos então maiores médias térmicas e vocês estão vendo também uma característica desse clima, do clima tropical continental. Ou também a gente pode chamar de continental típico, né? Que é no período exatamente do verão que ocorre a maior concentração das chuvas, certo? Então, clima tropical é um clima que chove em torno de 1.800, 2.000 milímetros de chuva por ano, certo? Essas chuvas estão concentradas no período do verão. O período do inverno, então, é onde nós temos as estiagens. Uma coisa interessante desse clima aqui, que pode associar para vocês, questão de meio ambiente, questão até mesmo ligada à agricultura, é que é no período do inverno, no final do período do inverno, ou seja, no final do período das longas estiagens, que nós temos uma prática chamada coivara. Essa prática é a prática do desmatamento seguido da queimada. É uma prática que é utilizada na agricultura principalmente para a limpeza dos solos, para depois começar a atividade agrícola. Muitas vezes essa prática ocorre de forma desorganizada e descontrolada, né, e essas queimadas acabam atingindo proporções que não estavam previstas no início. Mas isso é um outro papo. Vamos voltar aqui, né? Então, o clima tropical é um clima de pequena variação da temperatura, com chuvas concentradas no período do verão. Característica desse clima, o inverno é o período da estiagem. A área ocupada por esse clima, né? Então, a área ocupada por esse clima é principalmente essa área rosa do mapa aqui, essa área do Brasil central, certo? Um outro clima que aparece, e a gente deve ter bastante cuidado com ele, é o clima semiárido, né? O clima semiárido, vocês estão vendo que é um clima quente, de médias térmicas elevadas, né? Mas o que caracteriza esse clima semiárido? Esse clima semiárido, ele é caracterizado, então, pelo reduzido índice pluviométrico, né? As chuvas são escassas e, além de serem escassas, elas também são irregulares, né? Pode ser que no ano não chova absolutamente nada, pode ser que no ano chova um pouco em dezembro, outro ano chova um pouco em janeiro, enfim, né? É irregular a distribuição das chuvas nesse clima chamado, principalmente o nosso chamado semiárido. A área de ocupação desse clima, né, é essa área amarela do mapa, que vai ocupar, então, essa região do polígono da seca, né, essa região do Nordeste brasileiro. Pessoal, prestem atenção, principalmente que nesse clima, o semiárido, ele já pode ser encontrado ao norte do estado também de Minas Gerais. Às vezes aparece lá, né, uma região ao norte do estado de Minas, e lá vocês já vão ter também a presença do clima semiárido. Agora tu dá uma olhadinha para cá, iluminado, só que para a gente ver uma coisa aqui que em relação ao nosso clima. Nosso clima é chamado de clima subtropical, né, ou também temperado do sul. Ele é o clima que vai ocupar toda essa região ao sul do Trópico de Capricórnio, né? E esse clima tem características bem peculiares, como por exemplo, é o clima que vai apresentar maior variação da temperatura entre os climas nacionais, do território nacional. Outra coisa, é o clima que apresenta também menores médias térmicas. Dá uma olhada no climograma, no gráfico desse clima. Então tu está vendo o seguinte,
A linha vermelha ali representando a variação da temperatura, então tu já atentou para isso, né? Que é o clima que vai apresentar então maior variação da temperatura. E a distribuição regular das chuvas, não havendo nem uma estação seca nem uma chuvosa definida. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Agora, outras características que aparecem em relação ao clima subtropical ao nosso clima, que nós sabemos muito bem como acontece, né? Se a gente fosse definir em relação às 4 estações do ano, nós diríamos que o clima subtropical ele tem duas estações bem definidas, ou nós diríamos então 4 estações mal definidas ao longo do ano. É diferente do clima temperado do norte, onde o inverno, é muito frio, e o verão é muito quente. Nós aqui podemos ter, devido à atuação das massas de ar, nós podemos ter variações térmicas, né? No verão pode dar aquela esfriada, no inverno pode dar aquela aquecida, que a gente já está acostumado com isso, né? Sai o efeito cebola, aquele, né? Tu sai de manhã cedo, né? Cheio de roupa lá, tu bota a japona, quando chega no meio-dia tu já está com uma camiseta, né? Então o que acontece? Essas variações de temperaturas, essa questão de estar suscetível à presença dessas massas de ar, faz então que o clima subtropical, o nosso clima temperado sul, seja um clima então definido como 4 estações mal definidas, ou 2 bem definidas, né? O verão e o inverno. Dá uma olhada aqui também no seguinte: esse clima, né, dependendo da situação do ano, aí, no meio do ano, ele pode chegar a temperaturas negativas, principalmente na região mais elevada, né, da Serra Catarinense, Serra do Rio Grande do Sul. Então pode haver registro até de queda de precipitação de neve, né? Os índices pluviométricos se distribuem regularmente ao longo do ano, e algumas regiões, como por exemplo ao sul do paralelo 30, né, é normal até algum período de estiagem um pouco mais prolongado. Tá? Então, esse é o nosso climograma do clima subtropical ou também temperado do hemisfério sul. O outro climograma, e aí então para concluir, nós temos então o clima equatorial, que ocupa toda essa região aqui, né, o norte do Brasil. É um clima microtérmico, é um clima que apresenta pequena variação anual da temperatura, é um clima de uma única estação definida, é sempre verão, não há outra estação, é verão durante todo o tempo, né? Vocês estão vendo que o índice pluviométrico aqui é elevado, nesse clima apresenta aí variações de índice pluviométrico entre 2.000 e 2.500 milímetros de chuva por ano. Chove muito, chove bastante, né? Nessa região norte do território nacional, que é uma característica dessa região. Então é o clima que nós vamos ter a menor variação da temperatura anual, tá? A menor variação e as maiores médias térmicas. De novo, menor variação anual da temperatura, vocês estão vendo pelo comportamento da linha da temperatura, e também nós teremos as maiores médias térmicas do ano, com grande índice pluviométrico. Então não tem como se perder nesses 4 conjuntos aí, né, que podem aparecer na prova de vocês, certo? Ocupa toda essa região do norte do Brasil, né, principalmente essa região do domínio amazônico. Certo, pessoal? Eu sou Wagner, essa é a disciplina da guerra, e até o nosso próximo encontro. Abraço.